Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que acaba gerando um pouco de polêmica às vezes. Geralmente, quanto mais ignorante a pessoa é, mais certeza ela tem das coisas. E à medida que se avança no conhecimento, seja em qualquer área, nós ficamos mais receosos para fazer algumas afirmações sem antes ter todos os dados, justamente por saber da quantidade de possibilidades que pode levar uma determinada coisa a acontecer. E a elétrica especificamente tem tantos nuances, e por se tratar de uma coisa que não dá para enxergar, não se enxerga a eletricidade, acaba sendo um prato cheio para pessoas ignorantes falar muitas besteiras e soltar afirmações que acabam se passando por verdades em muitos casos. Eu não quero parecer arrogante, eu tenho muita coisa para aprender também. Nesse vídeo eu só quero compartilhar um pouco do que eu conheço e também quero que vocês compartilhem as experiências e os conhecimentos de vocês também nos comentários para que a gente possa aprender juntos. E o tema do vídeo é quais os motivos que levam um disjuntor a deixar de funcionar, além da qualidade, é lógico. Eu vou falar de 5 fatores que podem levar o disjuntor a falhar independente do tempo em que ele está instalado. Isso porque um disjuntor que trabalhou por somente um mês pode ter mais qualidade que um disjuntor que está lá 10 anos trabalhando. Geralmente não, né? Mas pode acontecer dependendo das circunstâncias em que ele foi utilizado. De repente, o que trabalhou um mês teve que atuar várias vezes, enquanto que o que está lá 10 anos nunca precisou atuar, ou até deveria ter atuado, mas não atuou. E, portanto, não se desgastou também. Talvez uma analogia que possa ajudar a entender isso é pensando no combustível de um carro, que pode durar mais ou menos, dependendo do quanto que foi utilizado, de quanto tempo, e também da maneira que foi utilizado. Então o carro pode consumir mais ou menos, dependendo de como que ele é pilotado. Uma analogia meio ruim, mas talvez ajude um pouquinho a entender. Então esses 5 fatores que eu vou listar aqui para vocês, eles devem ser levados em consideração para rastrear a origem do problema. E não sair trocando peças simplesmente por trocar, sem procurar entender o porquê que deu o defeito, de repente o que precisa ser corrigido para que esse defeito não volte a acontecer. É muito fácil ser um trocador de peças, né? Pegar o que está estragado e trocar. Mas agora, rastrear o problema, entender o que está de errado para poder corrigir, aí é um trabalho um pouco mais avançado, né? Um trabalho mais técnico a ser feito e somente os eletricistas mais profissionais vão conseguir fazer. E o primeiro item aqui da lista é o disjuntor sendo usado como dispositivo de manobra. O disjuntor consegue ligar um motor, por exemplo, você pode ir lá ligar ele e ativar diretamente um motor, vai funcionar, mas não por muito tempo. Não quer dizer que o fato dele conseguir fazer essa função, que ele seja projetado para isso. Ele não é, a vida útil dele não é tão grande em número de manobras, então se você utilizar o disjuntor para ficar manobrando, ficar ligando e desligando alguma carga, provavelmente a vida útil dele vai ser bem menor, e aí você vai precisar trocar esse disjuntor com uma frequência maior. Então tenham em mente que o disjuntor não é um dispositivo de manobra, e sim um dispositivo de proteção. E o segundo item aqui da lista é o disjuntor com a capacidade de interrupção inadequada para a utilização dele. O que é a capacidade de interrupção? É o quanto que o disjuntor consegue interromper, é o nível de curto-circuito que esse disjuntor consegue interromper. Geralmente os disjuntores do padrão DIN, eles são de 3kA. O que é mais comum no mercado é 3kA. Isso significa 3.000 amperes. Então, no momento de um curto-circuito, até 3.000 amperes eles vão ser capazes de interromper, isso nas condições que são feitos os testes, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui em relação às condições dos testes que são feitos em laboratório, mas basicamente o disjuntor precisa conseguir interromper um curto-circuito nesse nível. Mas se o nível de curto-circuito naquele ponto chegou a 5.000 amperes, por exemplo, precisaria de um disjuntor de 6kA, que também é relativamente comum, se consegue encontrar disjuntores DIN de 6kA, mas não é tão comum quanto de 3kA. Então, o que acontece? Você precisa ter um disjuntor com uma capacidade de interrupção maior do que o nível de curto-circuito naquele ponto onde ele vai ser instalado. Se o nível de curto-circuito for maior, o disjuntor ele não necessariamente vai conseguir interromper e caso ele consiga também, a vida útil vai acabar sendo muito encurtada. Talvez ele até consiga, mas vai deixar de funcionar ou de repente vai aguentar mais alguns poucos curtos-circuitos e vai acabar se deteriorando. Então sempre verifique no projeto qual que é o nível de curto-circuito e adquira o disjuntor compatível, com um nível, com uma capacidade de interrupção maior do que o nível de curto-circuito daquele ponto. E indo para o terceiro item da lista é a quantidade de atuações. O disjuntor, como eu falei, ele não é dispositivo de manobra, é de proteção. Então, se ele ficar interrompendo muitas vezes o circuito, isso vai acabar danificando o contato dele, e aí com o tempo esse contato ele deixa de conseguir conduzir toda aquela corrente que ele deveria, começa a aquecer demais, e o disjuntor começa a desarmar antes da corrente que ele deveria. Então, de repente, você tem um disjuntor lá de 40 amperes e está desarmando com 20, estou só dando um exemplo, né? Mas um dos motivos que pode ter levado a acontecer isso é o contato muito desgastado, por conta da quantidade de vezes que ele teve que atuar. De repente, na instalação que ele foi colocado, ele foi subdimensionado ou, por algum motivo, aconteciam muitos curtos-circuitos, ele teve que atuar muito, e isso danifica o contato do disjuntor e, por isso, ele deixa de atuar também na corrente especificada. O contato ele aquece demais e acaba danificando. A atuação por curto-circuito é muito ruim, porque a corrente é muito alta, mas a atuação por sobrecarga também é ruim. Você ainda tem
uma carga grande nos contatos, abre um arco voltaico, o disjuntor tem um dissipador de arco, mas ainda assim algum resquício desse arco acaba danificando esse contato. Então, a quantidade de atuações também faz com que a vida útil do disjuntor diminua. E o quarto item da lista é a instalação dos disjuntores na saída de inversores de frequência. Os disjuntores eles são desenvolvidos para trabalhar numa frequência ali de 50, 60 Hz. E na saída dos inversores de frequência, se tem frequências de até 20.000 Hz, 20 kHz. E isso é muito acima, então, do que está projetado. Essa frequência maior, ela acaba interagindo com as bobinas dos disjuntores. Para quem não sabe, o disjuntor termomagnético, que é o que é mais comum, ele tem o disparador térmico, que é um bimetálico, que vai atuar com sobrecarga, e também o disparador magnético, que é uma bobina, basicamente, que quando passa uma corrente muito alta por ela, ela acaba gerando um campo forte o suficiente para disparar o disjuntor. Essas bobinas que tem dentro do disjuntor, elas acabam interagindo com essa frequência mais alta dos inversores de frequência, e por isso elas podem acabar aquecendo muito. E esse aquecimento pode causar danos aos disjuntores. Os inversores têm uma configuração para essa frequência de chaveamento na saída, e essa configuração ela deve ser feita até no máximo 4 kHz, mas quanto menor, melhor para o disjuntor. Então, se conseguir trabalhar com uma frequência ainda mais baixa, para o disjuntor é melhor, mas o ideal é não ultrapassar os 4 kHz em circunstância alguma. E lembrando que eu estou falando da frequência da modulação do inversor, a frequência do PWM dele, não é a frequência que ele simula na saída, né? Na saída, a simulação geralmente é de 50 ou 60 Hz também, assim como é a rede de alimentação, mas a modulação ela acontece em frequência mais alta. Eu falei sobre isso na primeira aula do treinamento para inversores de frequência. Se você tem interesse em inversores de frequência, acessa então a playlist, eu vou deixar um card aqui em cima para quem quiser acessar. E para finalizar essa lista, o quinto item tem a ver com a temperatura. Pode ser a temperatura interna do painel, um painel muito quente, ele acaba afetando o funcionamento do disjuntor. Pode ser em relação à dissipação do calor do próprio componente, talvez disjuntores montados muito próximos, encostados um no outro, e aí eles não dissipam o calor de maneira eficaz, e por conta disso a temperatura acaba se elevando muito. E ainda tem outra possibilidade, que é um conversor de frequência, por exemplo, gerando calor e soprando o vento quente diretamente no disjuntor. De repente a temperatura do painel como um todo está adequada, mas o seu disjuntor está montado bem em cima de um inversor de frequência, e esse inversor fica soprando um vento quente. Os inversores eles naturalmente esquentam bastante e geralmente tem uma ventilação para poder tirar o calor do dissipador de calor. E esse vento quente ele pode estar soprando de repente em cima de algum componente. Se for o disjuntor, com certeza ele não vai funcionar da maneira adequada, ele vai desarmar muito antes do que deveria. Então verifica o layout do painel, se não tem algum inversor de frequência soprando calor no disjuntor. Verifica a temperatura global do painel, se ela está adequada, e também a dissipação de calor. Talvez você me diga que você sempre montou os disjuntores encostados e sempre funcionou, que não tem nenhum problema. Realmente, em instalações residenciais, por exemplo, se você instalar um disjuntor perto do outro, não vai gerar grande problema, porque a carga é baixa, então a geração de calor é pequena. Os disjuntores, eles são... a demanda de energia em cada um dos disjuntores geralmente vai ser separado. Às vezes está o do ar-condicionado ligado, às vezes está o do chuveiro. Não vai ser um calor concentrado. Agora, num painel industrial, onde você tem vários disjuntores juntos, e todos eles com uma carga alta, de repente 50 amperes em cada um dos disjuntores, um perto do outro, isso vai sim gerar um calor que vai esquentar além do que deveria esses disjuntores, e aí o funcionamento vai ficar comprometido e a vida útil vai ficar comprometida também. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você aprendeu alguma coisa com ele, por favor, deixa o like, deixa um comentário também com as suas experiências relacionadas a disjuntores ou relacionadas a instalações em geral. E se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades.